nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João, capítulo 3, versículo 16. Não tem ninguém que não conheça esse versículo, né? Vamos começar por aqui, um pouco diferente do que foi ministrado pela manhã, mas o conteúdo é o mesmo. Aleluia. Vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Olha só, esse porquê já é uma resposta, né? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. O primeiro e único, até aquele momento. Até aquele momento era o primeiro e único. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, a tua palavra foi lida. Nos dê a capacidade, Pai, para ministrar. Prepare também os corações que vão ouvir esta palavra, Senhor. Que ela possa, como uma semente, encontrar terras receptivas e produzir conforme o propósito para o qual o Senhor enviou essa palavra para cada coração. Eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar essa ministração dizendo uma coisa. Talvez alguém não saiba, mas olha só. Não foi chocolate, foi o sangue de Jesus. Não foi ovo, foi a cruz. Não foi doce, foi doloroso. Não foi um coelho, foi Jesus. De vez em quando a internet nos dá alguma coisa importante, né? E eu vi esta frase, achei interessante, porque eu sei que muitos sabem da verdadeira história, mas às vezes por não meditar direito, aceita a pregação e a publicidade pagã, e que de alguma forma torna até idólatra, e muitos entram nessa história. Mas a Páscoa de Jesus não é isso. A Páscoa de Jesus é a ressurreição dele. Agora olha só, se ele ressuscitou, foi porque ele morreu. Na sexta-feira, que nós conhecemos como a sexta-feira da paixão, porque está dentro do terceiro ano do ministério de Jesus. O primeiro ano foi da preparação, o segundo da popularidade, e o terceiro ano foi o ano da paixão, que inicia-se com a morte de João Batista. Mas naquela última semana em que Jesus entra montado em um jumentinho na cidade de Jerusalém, onde muitos queriam lhe dar o trono passageiro, o trono que era ocupado pelo Império Romano, Jesus preferiu a cruz. Jesus poderia abrir mão do propósito da cruz e assumir o reino temporário, mas ele abriu mão do trono e preferiu a cruz. Que essa palavra já comece a falar aos nossos corações, porque tem pessoas fazendo o contrário, aceitando o trono terreno e recusando a cruz. Mas que você tenha em mente que é melhor a cruz de Cristo do que o trono do mundo. Jesus aceitou a cruz. Ele podia pegar aqueles que estavam ali se manifestando, de qualquer forma era um apoio popular,
talvez o suficiente para dar um golpe, mas ele foi fiel ao propósito. Isso foi no domingo anterior. Na quinta-feira à noite chegou o momento em que Jesus instituiu a Páscoa cristã. Não a Páscoa apenas a judaica, não essa Páscoa que comemoramos a cada ano, mas Jesus instituiu a Páscoa cristã, porque a Páscoa judaica era com carneiro, literal, com ervas amargas, né? Tinha toda uma simbologia, tinha todo um significado, tinha o seu ritual de celebração. E Jesus, aliás, e Deus disse para que lá no Egito, no último dia da escravidão, todos deveriam comer a Páscoa de cajado na mão, de sandália nos pés, de cinto apertado, porque rapidamente Deus ia tirar o povo do Egito. Tudo isso é figurado para nós hoje. Hoje, quando nós participamos da Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor, a Páscoa da igreja, que é a ceia do Senhor, devemos também estar preparados, com as nossas sandálias, com os nossos calçados espirituais, com o nosso cinto espiritual, com o nosso cajado ou espada espiritual nas mãos. Você pode fazer aí uma analogia com a armadura de Cristo, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas o certo é, todas as vezes que você comer o pão e beber o cálice do Senhor, esteja preparado, porque a qualquer momento pode também passar o anjo e levar os seus escolhidos desse Egito que nós chamamos de mundo. Por isso nós sempre aconselhamos as pessoas para que o ato da Santa Ceia seja precedido de uma certa, entre aspas, santificação, ou de um cuidado especial com a sua vida espiritual. Porque quando nós participamos da ceia, Jesus nos ordena anunciar a morte, tá? E na ceia Jesus também faz uma promessa de que muito em breve estaríamos com Ele participando da ceia lá nas mansões celestiais. Então, quando você participar da ceia do Senhor, esteja participando preparado, porque pode ser em qualquer momento Jesus se tirar desse Egito tenebroso. Amém? Jesus então institui a Páscoa da igreja, se entrega aos soldados que começam a açoitá-lo, começam a escarnecer-se dele, começam a zombar dele. E Jesus é submetido a julgamentos injustos, fora da lei, mas a ânsia do povo, a revolta daquele mesmo povo que queria fazer dele o rei, passado uma semana, a revolta desse povo era tão grande, que não fazia questão de tirar Jesus inocente, aliás, de tirar um pecador da cruz e colocar Jesus. Não faziam questão de soltar um criminoso e condenar Jesus. A revolta do povo, tamanha revolta do povo. Mas tudo isso já estava no plano. Ninguém estava pegando Jesus de surpresa, pelo contrário, ele se entregou e sabia que passaria por tudo isso. Quinta-feira à noite, a ceia do Senhor. Sexta-feira pela madrugada, Jesus se entregou. Os soldados lançaram mão de Jesus, começaram a açoitar, zombá-lo. Ele é um rei, então toma uma coroa de espinho, precisa de um cajado, toma aqui a cana. Precisa de um cetro, toma aqui esta cana. Escarneceram de Jesus por várias horas, e depois submeteram o meu e o seu Jesus por uma jornada humilhante, debaixo de um sol escaldante da Jerusalém. Jesus carregou a cruz até o lugar onde ele foi oferecido no meu e no seu lugar. Na hora exata, Jesus deu o brado dizendo: está tudo consumado. A palavra
tetelestai, né? Não tem mais o que fazer, já está tudo feito, já está pago, está tudo consumado. Quando ele concluiu a obra de redenção, diz a Bíblia que ele se entregou, rendeu o Espírito. A natureza mostrou mais temor do que os homens. A palavra do Senhor diz que houve trevas, tremeu a terra, sepulcros se abriram, o véu do templo se rasgou. Houve ali uma ressurreição, respeitando aí as diferentes linhas teológicas. Houve ressurreição, pessoas apareceram a muitos. E só assim um soldado disse: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Agora, a pergunta que eu quero responder a vocês nessa noite é a Páscoa de Deus em nós. O que a ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus causou nas nossas vidas? Qual o resultado da morte e da ressurreição de Jesus nas nossas vidas? Na morte, Jesus derramou seu sangue. Quando furaram o lado de Jesus, saiu água, saiu sangue. Água para matar a minha sede, né? E sangue para perdoar os meus pecados. Glória a Deus por isso. Ele se esvaiu em sangue, o que o levou à morte. E o sangue de Jesus é a chave do que nós vamos falar hoje. E a ressurreição de Jesus é a garantia de que ele era de fato o Filho de Deus. A Bíblia diz que para que os corpos não ficassem no sábado na cruz, foi José de Arimateia pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Os soldados chegaram até as 3 cruzes, e a Bíblia diz que foi quebrado as pernas dos 2 ladrões. Mas estando Jesus já morto, não lhes quebraram a perna. Mas na verdade era um cumprimento de uma profecia, que o salmista diz que nenhum dos seus ossos se quebrariam. Então Jesus foi para o túmulo rapidamente antes de começar o sábado. Mas enquanto o inferno talvez contasse vitória, enquanto temporariamente os seguidores de Jesus estavam sem ação, perplexos, também confusos, aí aconteceu muitas coisas no mundo sobrenatural nesse intervalo. E não quero aqui mencionar, porque alguns são conjecturas, né? E a conjectura tem que vir acompanhada de provas bíblicas, senão fica apenas a minha palavra aqui. Mas o certo é que no fim do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, foi Maria Madalena, Maria de Cleófas e a outra Maria ver o sepulcro. E quando elas chegaram próximo ao sepulcro, na caminhada elas iam um tanto que em dúvida, preocupado com a pedra. Mas quando elas se aproximaram do sepulcro, a pedra estava removida e o sepulcro vazio. E o anjo apareceu e disse a frase que até hoje está escrito lá no lugar, que provavelmente foi o sepulcro de Jesus: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Glória a Deus. Se ele continuasse no túmulo, seria como outros líderes religiosos que fundaram suas religiões, morreram e continuou apenas a história. Mas Jesus é o único fundador de religião que morreu, ressuscitou e continua ativo dentro da sua igreja. Amém? Aqui Jesus cura, sim ou não? Jesus liberta, sim ou não? Aleluia. Nenhum membro de outra igreja
teve um encontro pessoal com o seu fundador depois de morto. Agora Jesus tem aparecido para muitos, né? Lá no caminho de Emaús, aos 11, aos 9, né? Depois aos 10, aos 11. Fiz a conta errada, não é por aí, né? O primeiro estava sem o Tomé, depois com o Tomé, depois apareceu para Paulo. E muitos do que aqui estão aqui hoje porque tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então olha só, é por isso que a nossa vitória vem da cruz. Agora, quando se fala cruz, é preciso tomarmos alguns cuidados, porque às vezes nós levamos a nossa fé para a cruz, mas a cruz em si não tem nenhum poder. Às vezes poeticamente falamos da cruz, como acabamos de cantar aqui, né? Vou deixar da cruz. Porém, para nós a cruz em si não tem poder. Quando referimos a cruz, falamos sim do sacrifício de Cristo na cruz. Aí poeticamente falamos da cruz, fazemos até alguma dinâmica, né, sobre a cruz. Mas é preciso você entender que a cruz não pode nada de si mesmo, mas o poder, entre aspas, da cruz é do sacrifício de Cristo que foi oferecido sobre ela. Amém? A cruz foi apenas o altar onde o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi efetuado. Quem está entendendo, diga amém. Dá muito cuidado, tem gente que pega, faz logo uma tatuagem da cruz, né? Põe a tatuagem no peito, agora quem pode comigo, né? Não é assim que funciona. A cruz não funciona você pendurando ela no pescoço, também não. A cruz não funciona você fazendo o sinal dela, não é assim que funciona. A cruz não funciona você fazendo assim, ó, sai, não é assim que ela funciona. O poder da cruz está na morte e na ressurreição de Jesus. Quem entende, diga amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Agora, por quê? Eu vou contar a história apenas para que não me delongue, né? Tem vários caminhos para chegar até a cruz, mas eu vou pegar o da Páscoa ali, que é mais curto, tá bom? Se eu fosse começar a contar a história da cruz e do sacrifício de Jesus, talvez eu tinha que começar lá em Gênesis, né? Mas eu quero começar a partir da saída dos hebreus do cativeiro. No dia da saída, Deus falou assim: olha, pega aí um cordeiro, falou para o povo hebreu, pega aí um cordeiro, espere um momento, quando eu falar ok, vocês vão matar esse cordeiro, vão comer a carne, tinha lá suas liturgias, né, os seus preparativos, e o sangue vocês vão colocar na porta. Sabe por quê? Porque eu vou dar ordem para o anjo que vai começar a matar os primogênitos, e na casa que não tiver o sangue, o primogênito morrerá. E não vai morrer apenas o filho mais velho, o primogênito, mas vai morrer também o primogênito do funcionário, do empregado, vai morrer também a cria mais velha lá, do boi que está no campo, tá? Então não será apenas o primogênito da família, mas também dos animais. Agora, aonde tiver, não morrerá. Onde tiver o sangue, onde morrer um cordeiro, não morrerá primogênito. Quem está entendendo, diga amém. Onde morrer um cordeiro, não morrerá o primogênito. Isso aconteceu. Os hebreus fizeram a ordem dada por Deus, cumpriram todos os rituais. E aí o anjo da morte veio e matou os primogênitos lá da casa de Faraó. Nem o rei não escapou, o empregado de Faraó, todos os primogênitos morreram.
E houve muita angústia, muito desespero, muito choro na terra do Egito. Mas lá no povo de Deus havia festa. E o povo de Deus então foi arrancado do Egito. E aí, Deus então falou assim: olha, agora o que vai acontecer? Vocês têm que fazer isso sempre. Quando nascer um primogênito na sua casa, ele é meu. Quando o seu gado der uma cria, a primeira cria é minha. O seu jumento lá criou a primeira vez, aquela primeira cria é minha. Agora, se você quer permanecer com você tem que oferecer algo para mim. Você tem que sacrificar algo para mim. Nasceu um jumento lá, ele está condenado à morte, porque ele pertence a mim, eu que mando nele. Ele está condenado à morte. Então, se você quiser ficar com ele, você tem que resgatar. O que é resgatar? Pagar um valor para você pegar de volta, sim ou não? Tá bom. Agora, se você não quiser, só matar ele, quebra o pescoço dele lá, que ele já morreu, você também não tem mais nenhuma dívida. Agora, se você quiser resgatar, salvá-lo da morte, aí você tem que me recompensar. Dá um cordeiro em troca daquele jumento. Nasceu seu filho, olha, ele está com uma sentença, você precisa saudar, você precisa fazer um sacrifício, você precisa comprar lá, aliás, pegar um cordeiro e oferecer em troca do seu filho. E assim aconteceu. Deus, então, no dia que ele passou para destruir o Egito, Deus fez distinção entre o povo dele e do Egito. Muitos falam assim: mas Deus matou. Não, a Bíblia diz que Deus não matou, Deus fez juízo. É diferente. Fez juízo. Juízo. Então vamos continuar um pouco aqui. Aquele povo judiou muito. Nem existia essa palavra judiar, né? Porque depois que o povo virou judeu, mas aquele povo oprimia demais os hebreus, e Deus estava olhando. Muitas injustiças, Deus estava olhando. Como hoje, às vezes a gente pensa: será que Deus não está vendo? Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo as atrocidades de hoje. Deus está vendo a degradação moral. Deus está vendo as injustiças, as corrupções. Aquelas pessoas que Deus coloca lá como autoridade para proteger o povo, e eles não protegem o povo, pelo contrário, saqueiam o povo. Deus está vendo. Mas vai chegar um momento em que Deus vai trazer juízo para a terra. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos seguir mais um pouco aqui. De manhã eu comecei a conversar demais, e o tempo passou, mas vamos lá. Aí aconteceu tudo isso, o povo de Deus saiu dali, e Deus falou assim: olha, de agora em diante, deixa eu achar o texto aqui, capítulo 13, versículo 1, diz o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. Os primogênitos filhos dos israelitas me pertencem. Todo menino que nascer aqui, todo primogênito me pertence, é meu. Se você quiser de volta, você vai ter que fazer um sacrifício por ele. O primeiro filho israelita, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Aí, se o irmão quiser ir projetando lá, vamos lá. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia que vocês saíram do Egito. E agora vamos lá para o versículo 12. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primogênitos machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiser resgatá-lo, quebre-lhe o pescoço, ou seja, mate. Que daí está paga a dívida. Resgate também todo primogênito entre os seus filhos. O primogênito nascia com débito.
e precisava ser resgatado. Precisava o quê? Aleluia. Só para ver se vocês estavam ligados mesmo. Um débito. Diga aí, um débito. Aleluia. Aleluia. Para livrar da morte, seria necessário o pagamento de um resgate. O sangue daquele cordeirinho que deveria ser imolado. Aleluia. Agora olha só. Deus não é injusto. Deus não é injusto. E Deus, entre aspas, se submeteu ao que Ele criou. Na sua onisciência, na sua sabedoria. Deus instituiu esse débito e Ele mesmo sujeitou. Porque o texto que lemos, Deus podia deixar a gente morrer. Deus podia deixar a humanidade ser destruída. Mas aí Deus, o versículo que lemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então Deus deu o seu primogênito em resgate da humanidade. Quem entende, diga amém. Deus deu o seu Filho para resgatar a humanidade que estava condenado à morte eterna. A humanidade estava em débito com Deus. Então Deus deu o seu Filho como pagamento a si mesmo da culpa de todos. João 3:14, diz lá que naquela época, umas serpentes foram e as sementes atacaram o arraial de Israel. As sementes picaram as pessoas e as pessoas morreram. E para Deus evitar que aquelas pessoas morressem, Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze. E as pessoas, olhando para a serpente de bronze, salvariam-se e não morreriam do veneno daquelas serpentes que atacaram o arraial de Israel. E aqui olha só, João 3:14 diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário. É o que? Necessário. Foi necessário que o Filho de Deus fosse levantado. Filho do homem de Deus seja levantado. Como é que Jesus morreu? Levantado no madeiro, sim ou não? Como é que a cobra lá, a serpente que Moisés fez, foi levantado também no madeiro? Então da mesma forma que aquela serpente foi levantada, Moisés levantou a serpente no deserto para que o povo não morresse do veneno daquelas cobras. Também Jesus foi levantado no madeiro para que a humanidade não morresse de um veneno chamado pecado. O veneno chamado pecado é mortal. Ele aponta para a morte e também para a morte eterna. Aleluia. Versículo 15: para todo que nele crê tem a vida, porque Deus tanto amou o mundo, é o versículo 16, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. A morte é o preço do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas aí Deus apresenta o seu dom, o presente dele. Diz assim: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O mundo está programado para ter um fim. E nesse fim acontecerá a morte eterna. Esse dia em que Deus vai tirar o povo dele do meio desse Egito chamado mundo, já tem data e hora marcada no calendário de Deus. Agora Deus já proveu para os seus o Cordeiro, que é Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.
como Deus passou sobre o Egito fazendo juízo, passará também sobre os habitantes da terra. E quem não tiver o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro que Deus para si proveu, será considerado digno da morte eterna. Fique tranquilo, capítulo 1, versículo 4 de Apocalipse, diz assim, né? João 7, igreja, diz assim: a vocês a graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, aquele que nos ama, e em seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Glória a Deus. Então o sangue de Jesus nos libertou dessa condenação, desse débito. O sangue de Jesus paga esta conta que para nós era impagável. Imagina você estar com uma dívida muito grande, sua casa está sendo penhorada, alguém quer levar os seus filhos como escravo, como antigamente acontecia, né? Não tem jeito, é impagável. Alguém chega lá e salda a sua dívida. Foi isso que Deus fez conosco. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O que a morte de Jesus, a saber o seu sangue, faz em nós, é o que eu coloquei aqui no meu esboço, e é que eu quero continuar falando com vocês, já caminhando para o final. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 17 e 18. Eu vou aqui, depois vocês acompanham lá. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes comprados. O que aconteceu conosco? Nós fomos comprados. Tá bom, vamos lá. Resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória seja a Deus. E agora eu começo a responder: o que a morte de Jesus, a saber o seu sangue, fez em nós? A primeira coisa que o sangue de Jesus, a morte de Jesus, o que a Páscoa, tá? O que aqueles 3 dias últimos, né, ali de Jesus antes de morrer, o que a sexta, a quinta, a sexta e o sábado fez por nós? Primeira coisa, efetuou a redenção. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim: em quem temos a redenção, por meio do seu, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Irmãos, olha só, riquezas da graça de Deus, fartura, abundância da graça de Deus. A graça de Deus não é limitada, ela é ilimitada, ela é abundante, ela é rica. E a Bíblia diz assim: aonde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Talvez você pense que não tem jeito para você. A riqueza da graça de Deus é muita coisa, é muita graça, é muita graça. O perdão imerecido, a redenção, eu procurei aqui nos dicionários, né? É o ato ou efeito de redimir, entendeu? Não, né? Remir, que significa, agora vocês vão começar a entender, tá? Libertação. Achei que ia ter um glória a Deus, mas tudo bem. Reabilitação, reparo, conserto de quem estava estragado. Salvação é o ato de adquirir de novo. Agora saiu, glória a Deus, né? Jesus pegou de volta, por quê? Porque lá no Éden, né, havia uma comunhão
de Deus com o homem, porém o homem se afastou, virou escravo do mundo. Agora com a morte de Jesus, Deus foi lá e pegou de volta. Aleluia. Eu sei se eu faço que Deus vai dar uma casa nova para você, talvez a alegria era maior, né? Mas a casa que Deus vai dar para nós aqui é lá no céu, louvado seja Deus, né? Aleluia. Ó, adquirir de novo, resgatar, de tirar o poder alheio, tirar do cativeiro. Quem está no pecado está cativo. Precisa alguém saudar. E o sangue de Jesus foi lá e saldou a dívida. Glória a Deus. Saldou a dívida. Vou pular um pouquinho aqui. E vou chamar de novo aqui meu amigo, meu dublê, o Miller. Vamos receber o Miller com uma salva de palmas bem alegre. Tá? Você já sabe, você já aprendeu o seu papel, né? Ó, pera aí, fica aqui, tá? Você já aprendeu o seu papel, mas eu tenho que explicar para ele, tá? Aqui é a caminhada da vida, ó. A caminhada da vida. Câmera. Né? Aqui está o diabo, o inferno. Venha! Vem. Mas vai devagar, não precisa pressa ir para lá, né? Ó, fecha os olhos, confia em mim, confia em mim. Aí ele vai cair lá no abismo. Confia, mas não está confiando em mim, vai. Aí antes dele cair, já que não está confiando, né? Aí Deus vem, ó, opa, resgata ele, ó, resgata ele. Desculpa aí. Resgata ele. Ele ia cair no abismo, na morte eterna. E vem o sangue de Jesus e resgata ele. Agora o credor dele estava lá, então tinha que deixar um penhor lá. E o penhor, o sangue de Jesus. Valeu? Obrigado. Chega, tá? Nunca mais, tá, irmão? Nunca mais volta para ali pro buraco, tá? Tá bom? Glória a Deus. Resgata. Tira do caminho da morte. Tira do caminho do inferno. Paga a conta lá. Tem que pagar a conta, não é só tirar, não. Não é só tirar, é pagar a conta. E o sangue de Jesus, a primeira coisa que ele faz é o quê? Redenção, né? Ou remissão, tá? Aleluia. A segunda coisa, e eu quero, vamos colocar as duas em uma, tá? As duas em uma. O que o sangue de Jesus faz? Ele limpa. Porque o camarada que está caminhando aqui, ó, para o inferno, ele está sujo. A alma dele está suja. Me avisa, eu estou com o olho fechado, né, mano? Ele está sujo, porque o pecado suja. Por isso lá, Eclesiastes capítulo 12, versículo 8, diz assim: mantenham sempre alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo de sua cabeça, tá? Precisa se manter limpo. Então o sangue de Jesus limpa. O sangue de Jesus faz o quê? Agora olha só o que acontece. Tem pessoas que querem se limpar de si mesmo. Não, eu vou mudar de vida, eu vou me limpar. Não querem o sangue de Jesus. O que acontece? Ele passa a ter um bom comportamento, né? Mas não é a limpeza que o sangue de Jesus faz. A limpeza que o homem tenta fazer de si mesmo só faz o quê? Às vezes muda de religião, mas continua na mesma direção. Quando Jesus vem com teu sangue, ele limpa de verdade e coloca a pessoa numa nova direção. Promove o arrependimento. E o arrependimento é o quê? É mudança de direção, mudança de mente. Lá é o inferno, e ali pro lado do Marcelo fica o céu, né, Marcelo? Tem gente só mudando de religião. Sem o sangue é só mudança de religião, é só praticar boas coisas. Ele faz uma lista lá: não vou mais matar, não vou mais roubar, não vou mais mentir, não vou adulterar, não vou falar mal dos outros. Ele não está fazendo mais do que obrigação. Bonzinho mesmo, ele está indo para o inferno. É preciso o sangue de Jesus para resgatá-lo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou só citar alguns exemplos. Por exemplo, Jó.
Jó era fiel, temente a Deus e se desviava do mal. Que mais? Moisés foi considerado o profeta mais manso. Meu Deus, o relógio está assim mesmo? Davi era segundo o coração de Deus. Salomão, o homem mais sábio da terra. Mas vou dizer uma coisa para vocês: todos eles morreram sem salvação. Até Abraão, a Bíblia diz que ele morreu na esperança de um dia ser salvo. Rapidão aqui agora, vamos lá. A terceira ação da morte e a ressurreição de Jesus faz a purificação. Limpeza é uma coisa, purificação é outra. Meu celular está limpo, tá, irmão? Você não confia em mim, né? Está limpo, irmão, só não está puro. Se eu pegar aqui um microscópio, vou ver quantos bichinhos tem aqui. Se eu pegar um produto reagente, né, vai mostrar quantos micróbios existem aqui em qualquer lugar. Limpeza é uma coisa, purificação é outra. E as duas de forma perfeita só através do sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos torna mais alvo que a neve. A neve é branca, a neve é limpa, mas a limpeza que o sangue de Jesus faz em nós nos torna mais alvo, mais branco, mais limpo do que a neve. Amém? Não é por seus atos, tá? O que é a purificação? Não precisa explicar o que é a purificação, né? Mas vamos lá. Vamos para o outro aqui. O que a morte e a ressurreição de Jesus faz nós? Garante a vitória. A vitória por completa, tá? Vou citar só um exemplo. Não adianta nada o camarada estar indo aqui, ó, e ele por si só mudar de direção. Às vezes ele faz assim, ó, né? Mas não consegue vencer o pecado de novo, volta para a escravidão, né? Ele dá 3 caminhadas para o céu, quando vê, está de novo em direção ao inferno, né? Fica aí andando em círculo, mas quando o sangue de Jesus vem e te resgata, irmãos, ele tira você das garras do diabo. Por que tem gente que não consegue permanecer de pé, né? Ainda não conseguiu a vitória definitiva sobre o pecado. Vai deixar de pecar? Não é isso. Não vai se transformar santo. Ainda permaneceremos no corpo, mas não é mais prisioneiro do pecado. E a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos libertar e nos purificar. O Espírito Santo, o sangue de Jesus, não fez mais uma vez lá e abandonou. Não, aqueles que continuam crendo, o sangue de Jesus ainda opera na vida deles. Quero entrar aqui na questão da predestinação, né? Livre-arbítrio, não é isso. Eu quero dizer que, resumindo, tanto nas duas linhas de pensamento, é o sangue de Jesus que faz o processo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O sangue de Jesus, ele promove a paz. Promove a paz. Sem o sangue, o homem de si mesmo tem aquela paz circunstancial. Tem uns que é quando o dinheiro está sobrando, quando os prognósticos são bons, quando está bem de saúde. Mas a paz promovida pelo encontro verdadeiro com o sacrifício de Cristo é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que transpõe as circunstâncias. Em todo tempo Ele tem paz. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. E o sangue de Jesus promove a santificação. Poderia falar outras questões também, né? Mas apenas algumas aqui. A santificação, a separação, tira daquele emaranhado de pecado, daquela escravidão, daquela imundícia, do lodo, e separa. Tem gente que tenta fazer isso de si mesmo, aí se enclausura, né? Vai morar longe de todo mundo, vai para mosteiros, procurando ali a sua santificação pessoal através dos seus esforços, vai para o autoflagelamento, tá?
mas não consegue a santificação, porque a verdadeira santificação ela só é possível através do sangue de Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Aqui o escritor a Hebreus está se referindo a uma ordenança ao sacerdote que deveria sair da cidade e lá oferecer sacrifício. Aconteceu assim com Jesus. Ele foi morto na cruz fora da cidade. E o último, para encerrar, só o sangue de Jesus, irmãos. Eu queria que você entendesse isto. Se eu conseguir colocar isso no teu coração, só o sangue de Jesus. Repita comigo: só o sangue de Jesus. Vamos lá. Só o sangue de Jesus. O que quer dizer só? Apenas? Só? Apenas? Unicamente? E aí seus sinônimos. Só o sangue de Jesus, irmãos, nos traz a salvação. Só o sangue de Jesus. Não é para o seu merecimento, não é por sua beleza, porque se eu dependesse da minha beleza para ser salvo, já estava no céu. Hoje eu estou com a minha autoestima lá no alto, né? Entendi, não, acho que é só o sangue de Jesus. Você pode ser um religioso, tem gente tentando ser a sua salvação, mas na forma de praticar uma religião. A religião faz parte, mas não é isso. É o sangue de Jesus, é a experiência pessoal com Ele. É só o sangue de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual devemos ser salvos. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé, irmãos. Aleluia. Não está nos nossos merecimentos, é só pelo sangue de Jesus. Sem o sangue nunca teremos a salvação. Baseado em nosso merecimento, nunca teremos certeza. Às vezes nós perguntamos para uma pessoa: você tem certeza da sua salvação? E ele não tem a resposta firme, porque não tem a certeza, porque ainda está confiando em seus próprios méritos. Eu quero dizer que o que te leva para o céu, o que te salva, é o sangue de Jesus. Feche os teus olhos. A salvação nos vem por meio da fé. Se você não crer, você não será salvo. Se você não entender que é o sangue, se você achar que a salvação está em você, você está no caminho errado. Aleluia. A salvação é através do sangue de Jesus. Eu quero que você entenda isso. Todos nós temos um débito perante Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus. E quem disser que não tem pecado, está mentindo. Continue de olhos fechados. E a mentira também é pecado. Então assuma a sua condição de pecador, de imperfeito, e clame ao sangue, clame o sangue de Jesus. Entre nós e a nossa salvação tem um débito impagável com as nossas forças. Mediante o que falamos aqui, em qual estágio você está? Talvez você ainda precisa ser liberto do pecado. Você ainda está caminhando para o inferno, como diz a música, né? Caminhando em rumo à chama. Quem sabe você ainda nem mudou a direção da sua vida.
Ou quem sabe você precisa ainda das primeiras limpezas. Quem sabe você está precisando da purificação, não teve ainda um encontro com o sangue de Jesus. Você está desesperado, tenta uma religião, tenta outra, tenta penitências, tenta enclausuramento, tenta isolamento. Só o sangue de Jesus vai te purificar. Talvez você está precisando vencer em algumas áreas da sua vida. O sangue de Jesus pode te dar a vitória completa. Talvez você está precisando de paz. Talvez você está precisando da santificação. Independente das linhas teológicas, eu quero falar da santificação que vem pelo sangue de Jesus, ou justificação. Talvez você quer sair daqui hoje com a certeza da sua salvação. É só o sangue. É só o sangue. É só o sangue de Jesus que pode te dar a certeza. Você não consegue na tua religião, você não consegue no teu pastor, você não consegue no teu líder de célula, você não consegue no seu discipulador. A certeza da salvação é só através do sangue de Jesus. Aleluia. Fique aí onde você está, mas comece a clamar o sangue de Jesus. Comece a fazer a tua oração individual. Reconheça que você é um pecador e que precisa de Jesus. Reconheça que você precisa dele. Reconheça que você precisa dele. Vai fazendo a tua oração aí. Que nós vamos dizer que nós dependemos deste amor. Nós dependemos do sangue de Jesus. Eu dependo desse amor, do seu amor. Mais que tudo, se torna um dependente do sangue de Jesus. Se humilha mais e mais do sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus te cubra, que o sangue de Jesus te encontre, que o sangue de Jesus traga a santificação, a purificação, a limpeza, o resgate que você precisa. Seu amor, mais que tudo. Se entregue agora, deixe levar pelo sangue, deixe o sangue te levar, deixe o sangue te conduzir, mergulhe na graça de Deus. Se entregue ao sangue, se entregue ao sangue, reconheça a sua debilidade, reconheça a tua dependência. Diga: eu que dependo do Senhor. Tudo que aleluia. 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 É só o sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus que pode te comprar. É só o sangue de Jesus que pode mandar no custo da sua vida. É só o sangue de Jesus que pode te perdoar. Eu quero fazer uma oração agora sacerdotal. As palavras que o Senhor vai me dar. Senhor meu Deus, eu clamo a Ti. Eu clamo o poder do sangue do Teu Filho Jesus Cristo em favor dessas pessoas que aqui estão, Senhor. Se você quer receber a sua oração, estenda as suas mãos no sentido de receber. Senhor, que o Teu sangue possa alcançar essas pessoas. Que elas se deixem se levar pelo Teu sangue, Senhor. Que não procurem justiça própria. Que elas não procurem, ó Pai, por méritos. Que elas, ó Pai, não procurem na religiosidade, em rituais, em palavras cabalísticas. Senhor, que elas não procurem em autoflagelamento, em penitência, mas que elas entendam que a salvação, a remissão, é de graça e é concedida através do sangue
de Jesus. Pai, que o teu sangue possa se revelar a cada um, eles possam entender o poder remidor do sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, que eles se deleitem na graça de Deus, que eles se entreguem na graça de Deus, e que a partir de hoje eles possam ter a certeza da salvação, da salvação, da salvação e da dependência do seu amor, mais que tudo. A sua preocupação, os seus pecados. Jesus te dá uma nova vida, uma página em branco para ser escrita a partir de hoje. Para muitos aqui é um recomeço, vida nova, página em branco, passado apagado pelo sangue remidor de Jesus. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Poder assentar em nome de Jesus. Irmãos, isso é uma mudança radical em credos religiosos, em dogmas, em filosofias. Isso pode fazer a diferença na sua vida. Ele fez na minha. Glória a Deus.